Todos, muito bom, um bom dia para você, uma boa tarde ou uma boa noite ou quem sabe uma ótima madrugada para você que está me assistindo agora aí, dando continuidade àquele assunto ao qual eu estava falando há cerca de 2 semanas atrás. Deu uma temporada aí parada, realmente houve corre-corre, né, final de ano, mas estamos aí dando continuidade ao estudo de Provérbios, capítulo 8 ainda. E nesse agora, vamos começar agora em Provérbios 8, do verso 17 até o verso 36, dando uma explicação um pouco mais além daquilo que a maioria das pessoas estão habituadas a ouvir. Bom, meu nome é Dalman, para quem não conhece, nesse canal Yahid, que tem o objetivo de trazer alguns esclarecimentos assim delicados, para que a gente chegue a alguma coisa mais assim, mais profundo para a nossa sociedade, ao qual o assunto que eu vou falar hoje, e também sobre o indivíduo, para você que está aí me assistindo. Então, vamos começar? Então, Provérbios 8, do verso 17 até o verso 36. Começa logo no Provérbios 8, que está um pouco fora, um pouco antes, no verso 13. Que muitas pessoas falam que temer a Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus é odiar o mal. E aí pergunta-se novamente, mas o que é o mal? O mal pode ser qualquer coisa, pode ser algo subjetivo, depende de como é encarado, de como é falado. Não, ela é bem delimitada, bem definida, e bem verdadeira e bem autêntica. É uma lei universal. O que significa odiar o mal? Então temer a Deus é igual a odiar o mal. Então temos que entender o que é mal. Mal é o orgulho, palavras falsas, falta de modéstia e maus caminhos. Isso é o mal. Se você se enquadra em um desses pontos, você está praticando mal. E se está praticando mal, logo você não teme a Deus. Ponto final. Não há mais o que discutir sobre isso. Pode ser judeu, católico, cristão, ímpio, macumbeiro, pode ser o que for. Temer a Deus significa odiar o mal. E se você pratica o mal, você não teme a Deus. Então, vou repetir aí. Odiar o mal, de acordo com Provérbios 8, verso 13, é orgulho, falta de modéstia, maus caminhos e palavras falsas. E aí, esse assunto tem muito o que falar na aplicação para a nossa política de hoje, para você que é indivíduo. Como é que a Torá ou a Bíblia lida com isso? Vamos lá. Logo o verso logo em seguida, né, fala o seguinte: eu amo aquele que me ama, ponto final. Então o Eterno ama aquele que me ama. Ele cuida daquele que cuida dele. Como é que é cuidar do Eterno? Como é que é amar o Eterno? A palavra amar e cuidar são praticamente irmãs gêmeas, caminham junto. Se você ama, você cuida. Se você cuida, você ama. Cuidar é manter os preceitos do Eterno atualizados em sua vida. E aí que vamos falar sobre esse assunto, manter preceitos atualizados. Vamos lá. Quem me procura acha. Então, se você está procurando o Eterno, você quer encontrar o Eterno, você quer compreender o Eterno, precisa primeiro entender e compreender a sabedoria. Se você não consegue compreender a sabedoria, não há possibilidade de você conhecer o Eterno ou de entender o Eterno. Vamos lá. Quem me procura acha. Primeiro, vai achar o quê? São 4 coisinhas interligadas que ele afirma que você vai achar. Primeiro, riquezas. Aí você pensa, dinheiro? Não, não é dinheiro. La plata? Também não é la plata. Riquezas. Segundo, honra. Terceiro, propriedades. Quarto, justiça. Mas o que significa exatamente cada item desse? Está interligado com temer a Deus, e que está interligado em odiar o mal, e que por sua vez, odiar o mal, vou lá repetir, é orgulho, falta de modéstia, maus caminhos e palavras falsas. Então vamos por etapa. Logo em seguida ele fala no ponto 1 aí, que é riquezas. Riquezas é o fato de você ser humilde. O oposto de orgulho é ser humilde. Então, se você é humilde, você tem riquezas. E essas riquezas significa educação.
Pois é, essa educação ao qual estou me referindo não é português, matemática, história, geografia, física quântica e por aí vai. Não é essa educação. A educação que eu estou me referindo é o por favor, pois não, me perdoe, licença, aguarde um momento, fica na fila, não furar fila. Essa é a educação que eu estou falando com os senhores, até referente, falando com o pai, com a mãe, sim senhor, sim senhora, pois não, benção mãe, benção pai. Essa é a educação ao qual estou me referindo, ao qual a Torá está se referindo, não as informações. E essa educação está atrelado com a ideia de humildade, e essa humildade está atrelado com a ideia de riquezas, e essas riquezas tem muito a ver com odiar o mal. Quem tem isso está odiando o mal, e por estar odiando o mal, já começa a temer a Deus. Ainda não teme, começa a temer, porque para temer tem que ter os 4 pontos. Não tendo os 4 pontos, não está temendo a Deus. Segundo ponto, honras. A honra está atrelado com falta de modéstia. A falta de modéstia significa ser uma pessoa modéstia, e por ter uma pessoa modéstia, ela vai ter o que? Honras, e essas honras estão atreladas a informações: português, matemática, história, química, física quântica, Torá, ensino secular, como encontrar água no deserto. Então isso tem a ver com ser uma pessoa modesta. Sendo uma pessoa modesta, consequentemente, essa pessoa tem honra, e por ter honra, ela tem a modéstia, ela odeia o mal e teme a Deus. Segundo ponto, ela está odiando a Deus, mas, não, desculpa, ela está odiando o mal, mas não está ainda temendo a Deus, porque para temer o eterno, temer a Deus, tem que ter os 4 pontos. Por enquanto estamos em 50%. E em seguida fala propriedades, caminhos verdadeiros, o objetivo, o foco. O foco é você ter propriedades. E propriedades vai desde uma questão de você adquirir filhos para passar as informações adiante, até ter uma estrutura física de propriedade como foco, desde que essa propriedade tenha o objetivo de cuidar dos pequenos. Então, e mais a fundo do ponto inicial, né, seria a questão de filhos, que é visto pela Torá como propriedades. Então, propriedades, isso são caminhos verdadeiros. O que é caminhos verdadeiros? Pensa logo de princípio, é um caminho que você não tem dupla face. E realmente não pode ter dupla face. Agora vamos abrir esse leque. Um caminho verdadeiro é ter herdeiros, é ter pessoas que você passa as informações adiante. São caminhos verdadeiros, esse é o foco, esse é o objetivo da sua existência. E aí tem a propriedade, que por sua vez não tem caminhos errados. Opa, estamos em 75% temendo a Deus e odiando o mal. E por fim, justiça, palavras verdadeiras. São palavras verdadeiras, fazer do seu sim virar um sim, fazer do seu não virar um não. São palavras verdadeiras. Isso traz o que? Justiça, ser justo dentro de uma sociedade. Então, consequentemente, não tendo palavras falsas. E, por sua vez, odiando o mal. 100% odiando o mal, 100% temendo a Deus. Provérbios 8, verso 13. Simples, prático, porém muito complexo de ser colocado em prática devido à educação e informação que temos, ao contrário do que é informado para os senhores. E logo abaixo o verso está falando: ofereço andar no caminho da honestidade, uma coisa que está sendo oferecida, tá? Seguir, passar a justiça, por onde as riquezas, dando riquezas a quem me ama, e enchendo a sua casa de tesouros. Vamos destrinchar isso aí. Andar no caminho da honestidade. Andar no caminho da honestidade é educação. Aquela educação do papai, da mamãe, da educação do por favor, licença, pois não. E siga aí o passo da justiça. Siga o passo da justiça. E seguir o passo da justiça é informação. É a informação que passa adiante de conhecimentos seculares. Isso nos traz o que? Uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Esses 2 pontos. Logo em seguida, dando riqueza a quem me ama. Propriedades. Ou seja, essa propriedade dando informações. E
enchendo a sua casa com tesouro. Enchendo a sua casa com tesouro é justiça. Então temos aí educação, informação, propriedade, justiça. Está atrelado com o fato de temer a Deus. Educação e informação é honra. Quer ter honra? Já ouviu do filme Mulan? Honra. O termo honra significa educação e informação. Você tem a educação atrelado à educação do dia a dia, do pois não, e tem a educação de conhecimentos seculares. Isso é honra. E em seguida, propriedade. Propriedade é passar as informações tendo filhos, e esses filhos dando casas, objeto, tendo propriedades. Essas propriedades, família, que também na propriedade é inclusa a ideia de esposa também. Então, esposa, filhos, família, propriedade. E essa propriedade está atrelado também, logo, quarto ponto, enchendo a sua casa com tesouro. Como é que é encher a sua casa com tesouro? É com justiça, tendo justiça atrelada em sua residência. Desde a educação um pouco mais severa com os filhos, até as coisas mais triviais dentro de um lar, deve existir o termo justiça, que é o saber. Então, tendo saber, nós resumimos esses 4 pontos de temer a Deus em 3 pontos básicos. Honra, está atrelada à educação em todos os sentidos, família e saber. E na nossa política brasileira nós tivemos um grande destaque aí, que foi Dom Pedro, em que ele colocou a honra, a família e o saber como parte do seu império, quando o Brasil ainda era império. E isso realmente mostra que ele tinha um pouco da educação de Torá referente ao princípio de temer a Deus. Então, quando você teme a Deus, você tem honra, você tem família e você tem a questão do saber, que é o ponto que daqui a pouco falaremos sobre sociedade aí, com os senhores. Bom, o Senhor, Deus, me criou antes de tudo. Entenda esse ponto. O Eterno criou esse ser antes de qualquer coisa, tá? E a ideia aí é o que eu vou falar com os senhores. Está bem atrelado aqui em Provérbios, capítulo 8, do verso 22 a 31. Eu terei que fazer uma leitura breve com os senhores. Com o verso 22, né? Pois é. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados em seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar, e quando ordenou as águas que não subissem além do que havia prometido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces na terra. Estava eu ao seu lado quando o arquiteto, e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Pois é, então esse ser que foi criado, tá? Essa criatura que foi criada, não é o Eterno. Então o Eterno criou esse ser que estava presente. E quem era? Nada mais, nada menos do que a sabedoria, que muitas vezes é interpretado como Torá. Sabedoria e Torá também são equivalentes. E essa sabedoria estava lá quando foi criado. Antes de qualquer coisa ser construída, a sabedoria lá estava. E aí fica a ideia, essa coisa que foi criada, esse ser, como foi argumentado agora, tá? Que foi criado aí no momento da formação de qualquer coisa, foi a sabedoria. E para que nasça, para que uma sabedoria venha a nascer, para que uma sabedoria venha a existir, tem que existir algo antes da sabedoria, a ideia. Então tem a ideia aí como sendo uma criação antes, no mundo do Eterno.
no espaço aonde vive o Eterno, são as ideias. As ideias ali estavam junto com o Eterno. E a ideia, a sabedoria, gerou o quê? Força. E essa força são os mensageiros. Eu posso dizer um exemplo que aconteceu em particular com a minha vida. A minha esposa veio do Nordeste, Maranhão. Eu a conheci pela internet, do antigo IG. O antigo IG, que foi interessante como tudo aconteceu. Primeiro, ela teve uma ideia de casar com alguém que era fora da sua cidade. Segundo, ela teve a sabedoria de entrar numa internet para conhecer alguém. Por acaso, logo na primeira tentativa, me conheceu a mim. E em seguida, ela teve forças de sair de lá, ação, de vir até o Rio de Janeiro para se encontrar comigo e a gente começar a namorar e um ano depois nos casarmos. Foi assim que se deu o meu casamento. Então, ela utilizou o seguinte princípio: primeiro, a ideia; segundo, a sabedoria de como colocar essa ideia em prática; e terceiro, a força de como executar a sabedoria. Então, a sabedoria surge paralelamente logo em seguida da ideia. Foi assim que o Eterno fez a raça humana. Primeiro a ideia, depois a sabedoria. Então a sabedoria surge logo depois da ideia. E por aí em diante vem depois a força. Com isso, todos os acontecimentos históricos. Eu vou dar uma paradinha e já volto com os senhores. Eu voltei, realmente eu fui imprevisto aqui, mas já tratei, já voltamos aqui a continuar aquele assunto. Então aí logo em seguida fala: moços, jovem, aprenda a ser feliz. Ser feliz significa ter liberdade, está atrelada à ideia de liberdade. Então o indivíduo tem um objetivo de ser feliz e ter liberdade. Isso é o que a Torá fala o tempo todo. O provérbio tem esse compromisso de ensinar você a preservar a sua liberdade, a lutar pela sua felicidade. Ser feliz e ter liberdade. E não abandonar os ensinamentos que o provérbio, os ensinamentos, a sabedoria, a Torá lhe diz. Não abandone isso. Logo em seguida, ele logo fala: aqueles que ouvem, aqueles que ficam na porta bem cedo, aqueles que vão nessa casa e procuram essas informações, fica muito em aberto a sabedoria. Mas o que significaria ficar perto dessa casa, bater nessa porta, ouvir o que tem a dizer a pessoa ou o ser que mora nessa residência, tá? Você vai encontrar vida. Significa que essa casa é a ideia. Você precisa estar próximo dessa casa para que tenha acesso a essa ideia. E fica próximo a essa porta. Essa porta significa a sabedoria. E ouvir a mensagem, entender a mensagem, o mensageiro. Se você tem condições de ter a ideia, de ter a sabedoria e de ter esse mensageiro, você vai encontrar a vida. E encontrar a vida significa encontrar a liberdade. E essa liberdade com felicidade. Agora, quem não quer saber disso, quem não quer saber nada desse comentário, desse assunto, prejudica a si mesmo. A Torá é clara, essa própria pessoa só prejudica a si mesmo. Porque, vamos lá, a ordem é ideia, sabedoria e mensageiro. É o mensageiro aquele que vai executar a ideia dessa sabedoria. O antônimo da palavra ideia são 8 antônimos. Nós temos 8 antônimos. Temos aí vazio, esquecimento e omissão. Para começar, eu coloquei alguns aqui sobre sabedoria, que é muito maior. Sabedoria são 35 antônimos, tá? Eu escolhi a palavra incapacidade. E mensageiro, engano. Antônimo da palavra mensageiro, que foi o mais difícil de encontrar, até pelo Google é complicado encontrar o antônimo, o contrário da palavra mensageiro, é engano. Engano porque ficou subentendido. Mas sabedoria, o contrário de sabedoria, uma pessoa oposta à sabedoria, é uma pessoa com desconhecimento, ignorância, incultura, analfabetismo, insciência, estupidez, idiotice, obtusidade, burrice, incapacidade, atraso, maluco, incapacidade e por aí vai. São 35 pontos
que é o contrário referente à palavra sabedoria. Então nós temos aí esquecimento, incapacidade e engano. Tudo isso é o contrário de uma pessoa que tem ideia, sabedoria e mensageiro, que é o indivíduo. Isso, na verdade, ele está falando de algo bem típico aí, tá? Está falando sobre o indivíduo e está falando sobre a sociedade. E sobre esses dois temas que nós vamos falar no próximo vídeo, seguindo logo o término desse. Cheguei a 20 minutos e 27 segundos. Eu vou dar uma paradinha e vou voltar já no próximo, dando continuidade, porque eu não quero ultrapassar, não quero ficar extenso. Que a gente vai falar sobre a questão do indivíduo e da sociedade, porque está atrelado com a questão de temer a Deus e odiar o mal. No mais aí, até breve e um shalom para todos.